Salve, amigo do futebol de mesa de todos os cantos do planeta que acompanham a programação do Mundo Botonista. Eu, Jefferson Carvalho, dou boas-vindas, boa noite a todos vocês que nos acompanham para mais um videocast, mais um aglomerado videocast. Sempre lembrando que aglomerado videocast é um oferecimento de Gesine Arena, a casa do futebol de mesa no Espírito Santo, da modalidade 12 toques. Bom, hoje nós vamos receber um cara aqui super querido, um amigo que eu fiz mais recentemente. O nome dele é Breno Marques, vocês já devem ter ouvido falar desse nome. Ele é uma das feras do futebol de mesa 12 toques lá em Minas Gerais, lá do querido Tupi. Como tem história esse clube para contar, vamos rodar a vinheta, eu já volto com ele. Mundo Botonista apresenta Aglomerado Videocast, um oferecimento de Gesine Arena, o primeiro espaço dedicado à modalidade 12 toques no Espírito Santo. PRP Botões, tudo para a prática do futebol de mesa num só lugar. E Tatucal Produções, porque vida é essência e música é vida. É isso, amigos, já estamos de volta, já estou aqui ao lado do nosso convidado, queridíssimo Breno Marques, lá de Minas Gerais. Eu já vejo que ele está ali com a camisa do Tupi Futebol Clube, pensa num clube lendário, o Tupi. E tem um grande torcedor do Tupi aqui em Londrina, vizinho nosso, seu Juquita, que trouxe o futebol de mesa aqui para o norte do estado do Paraná. Breno, querido, boa noite, tudo bem com você? Ótimo, boa noite a todos, obrigado pelo convite, Jefferson, e estou aqui à disposição para a gente poder contar muito sobre a história do futebol de mesa de Minas Gerais e um pouquinho da minha também. Breno, eu sei que você tem muita história no futebol de mesa, realizou coisas bem interessantes e importantes e que vão ficar marcadas para sempre, com certeza. A gente já fala disso para o futebol de mesa mineiro e para o 12 toques, especificamente, no estado de Minas. Mas o meu convite para você, querido, surgiu de uma grande curiosidade, eu posso dizer até uma grande necessidade do futebol de mesa. Nós temos, assim, todo botonista, na verdade, é um amador, essencialmente, e nós somos profissionais, temos nossas vidas, nossas carreiras, e você é um cara que estudou, você tem formação na área de marketing esportivo. Cara, isso é uma raridade dentro do futebol de mesa, e é por isso que eu queria muito bater esse papo contigo, querido. Então, assim, primeiro eu vou te pedir para você falar um pouco da sua formação, né? O que é esse seu... que conhecimento é esse? Acho que você é formado em Direito, né? Mas daí você foi buscar a especialização, explica isso para a gente, por gentileza. Legal, então, a minha formação de MBA em Gestão de Esportes, ela foi feita na Uninove com o tema Desafios e Perspectivas do Futebol de Mesa no Brasil e no Exterior. Teu trabalho de conclusão de curso foi esse? Você fez um trabalho falando sobre o futebol de mesa? Cientificamente, exato, aprovado com excelência, nota 10, graças a Deus, foi tudo perfeito. E fala um pouquinho disso pra gente, o que você conseguiu vislumbrar nessa sua pesquisa, porque eu fico imaginando, nós todos tateando no escuro, essa coisa de marketing para o futebol de mesa, e assim, dificilmente você vê um botonista achando que é fácil captação de recursos, por exemplo, ou ativar marketing, não é uma coisa tão simples. O que você descobriu? Que universo foi esse que você conseguiu visualizar com o seu trabalho, sua pesquisa, querido? Eu tive muita dificuldade no começo de 2009 a 2012 para projetar a cidade de São Lourenço, que é onde eu comecei, né, a jogar futebol de botão, e buscava pedir patrocínio, um apoio, e como entregar isso para o patrocinador. Então, a minha preocupação era, o que eu vou dar de resultado para ele? Se eu sou um atleta de pequeno destaque, como que eu vou atingir um grande destaque e dar esse retorno? Então, a preocupação era trazer essa empresa para o meu mundo, para o meu clube, que seria o futebol de mesa, da minha associação, e entregar esse resultado. Então, nós chegamos a ter patrocínio pagando viagem aérea, a gente teve patrocínio em banners, em uniformes esportivos, e a gente
sempre trabalhou dando resultado para o patrocinador. E de que forma? Fazendo planejamento. Eu acho que isso é o ponto principal, né? Planejamento estratégico e planejamento de execução. Então, assim, definindo de que forma valores em cotas, né, para que sejam acessíveis àquele patrocinador. E foi dessa forma que a gente começou a desenvolver. E aí foi todo um estudo. Exemplo, o botonista ele é um consumidor, né? Ele usa um cartão. Qual cartão que é mais utilizado? O Visa ou Master? Lá no artigo científico tem isso. Qual telefone que o botonista mais usa? Qual empresa de telefonia? Lá na pesquisa tem, só acessar. Então, assim, qual o calçado que o botonista usa? Qual marca que ele mais usa? Se eu fizer uma pesquisa, eu vou saber. Então, assim, se a gente entender que o botonista ele é um consumidor e ele consome, ele também compra. Se ele compra, ele pode vender. E o que eu vou vender para o meu patrocinador? Que interessante. Esse é o raciocínio. A gente tem que ver o esporte como marca. E o esporte ele tem 3 viés: educacional, alto rendimento e social. Como que eu, atleta, quero estar posicionado? Eu, Breno, sempre tive uma preocupação. Como o meu atleta vai chegar no campeonato de alto rendimento? São Lourenço, Minas Gerais, já teve um atleta juvenil, em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Como está a categoria de base do seu clube? Você trabalha só adulto e master e não trabalha o infantil juvenil? Está errado. Será que não é mais fácil e não é a projeção do meu clube para ele ter um destaque num patrocinador se eu trabalhar a categoria de base não é melhor? Não é muito mais difícil eu trabalhar o adulto e o master? Eu não tenho muito mais concorrência? Será que não seria mais inteligente eu trabalhar a base? Breno, se você me permite, querido, a gente já fala disso porque eu sou apaixonado por esse tema, essa questão da formação de base e os jovens para o nosso esporte, né? E como nós temos sofrido com isso. Que você foi falando aí e me ocorreu o seguinte: muitas vezes eu já vi debates acalorados sobre como trazer patrocinadores para o meio do futebol de mesa, e eu percebo que algumas pessoas parecem não ter muita noção desse tamanho, desse espaço que o futebol de mesa pode ocupar como nicho mesmo, de cultural, enfim, existe ali um grupo, né? É um nicho a ser explorado, digamos assim, né? Mas tem umas pessoas que parecem que são meio sonhadoras, tipo, não, a gente tem que levar isso para uma proposta de patrocínio para Renault, para Coca-Cola. Tipo assim, eu tenho a percepção, às vezes, que os botonistas não entendem muito bem que isso não precisa ser necessariamente um mega patrocínio, né? Você pode fazer captação, por exemplo, na sua cidade. Fala um pouquinho disso pra gente, Breno. Como que essa percepção precisa ser amadurecida também, né? E como que funciona uma captação, então, quando você faz ela, por exemplo, numa cidade, você vai viajar para um evento, você é de uma cidade pequena. Patrocínio nem sempre é dinheiro, né, Breno? Nem sempre é dessa forma que você consegue um apoio, né? Correto. Nós, aqui em São Lourenço, eu estou sozinho como atleta, então eu jogo sozinho, represento o Tupi, e o Tupi está a 220 quilômetros. Como que eu, Breno, vou para um brasileiro e como que eu capto esse recurso? Simples. Ativo a marca. Então, como que o Breno foi para o Campeonato Brasileiro? Vou dar um exemplo, que vocês podem usar em qualquer estado do Brasil. O Breno consome gás. Compro gás para minha casa. Então, onde eu fui bater? Na empresa de gás que eu compro gás há mais de 10 anos, mais de 20 anos. Que existe em qualquer cidade. Simples. Empresa de gás tem em qualquer lugar, todo mundo precisa consumir gás. Exato. Aí o que eu fui? Eu marquei uma reunião com o dono da empresa de gás e falei, olha, eu tenho uma vaga para o brasileiro, posso levar a sua marca. Topa? Ele, como assim, Breno? Eu falei assim, olha, vamos fazer uma parceria? Você me incentiva na camiseta, eu ativo a sua marca no boné, no manguito, né? Que a sua marca vai aparecer, e manguito aqui, antebraço, né? Ah, tá, o manguito é aquilo que você é uma pré-blusa ali, né? Você não agride o botão do adversário e você destaca a sua marca. É uma ótima oportunidade, é uma coisa que eu não vejo hoje no futebol de mesa, e é fácil de ativar, né? E na camiseta, nas mangas, com QR Code, enfim, ou no próprio boné que o atleta usa, né? Uma ativação muito interessante para o patrocinador. E ativando também, depois desse photoshoot que você vai utilizar no campeonato,
ativar na rede social, né? Então, assim, como que você vai mensurar esse valor? Depende de como você vai entregar. Uhum. Quantas publicações você vai fazer, como que vai estar posicionado, como o atleta vai utilizar e qual a entrega que você vai fazer na sua cidade. Então, é importante que trabalhar a cultura local. Todo município tem uma pizzaria. Será que os atletas comem pizza? Será que uma pizzaria, um jantar de atletas no restaurante não pode ser revertido num patrocínio? Uhum. Todo mundo vai no supermercado. Se um clube tem 30 atletas e cada atleta gasta R$ 500 por mês, você tem R$ 15.000 de gasto nesse supermercado por mês. Então, no final do ano, você tem R$ 180.000. Será que 1% dessa receita não ajudaria o clube? Se todo mundo apresentar a nota desse Uhum. consumo no final do ano, será que o supermercado local da cidade quer perder esse consumidor? Perfeito. Então, a Você gente está precisa falando, pensar. Breno, e você falando aí já me despertou outra curiosidade. É muito diferente quando a gente vai fazer essa captação, vai tentar essa captação do setor público, por exemplo? Você vai procurar uma secretaria de esportes, você vai procurar uma prefeitura, é diferente? A É abordagem é diferente. outra, enfim, como é que isso funciona? Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Sim, é diferente, mas é possível. Eu vou dar um exemplo prático de que todos os clubes podem fazer no Brasil. Utilizem isso. Todo, todo município tem uma lei de fomento ao esporte. Então, necessariamente, é aquilo que você falou, Jefferson, a gente não precisa receber em dinheiro, mas todo campeonato é utilizado troféu. Então, você pode chegar, convocar uma reunião junto ao secretário de turismo, de esporte ou de cultura e solicitar o quê? Que a premiação desse evento seja cedida, seja doada ao clube. E aí o clube vai cobrar a taxa de inscrição, vai ter a infraestrutura local da cidade e não vai ter gasto. Então ele reverte o dinheiro da inscrição para o desenvolvimento de uma categoria de base, master ou adulto, de acordo com a necessidade dele. É bem interessante o que você falou, Bruno, porque a gente percebe, eu já tive essa experiência aqui há muitos anos na minha cidade, eu moro aqui a 10 quilômetros, é do lado, vizinho aqui de Londrina, uma cidade chamada Cambé. E já fui atrás de apoio em Secretaria de Esportes, assim, e realmente, grana é bem difícil, né, esse apoio, assim, mas quando você mostra o seu trabalho, o grupo que você, né, eu tenho um trabalho, eu preciso levar tantos garotos, aí vai por ano, 200 quilômetros daqui para jogar um evento. Então eles conseguem, de repente, um apoio para combustível, ou eles têm geralmente já uma parceria com alguma empresa de transporte escolar, né? Tem vans que podem fazer esse transporte intermunicipal. A questão dos troféus que você falou é muito concreta. Isso a gente percebia que a Secretaria de Esportes já tinha também os seus parceiros fornecedores, né? De troféus, enfim, medalhas, aquilo que eles usam para diversos outros esportes, inclusive, né? Isso é muito Sim. concreto. E como que você vê, Breno? Porque assim, olha, você acabou de dizer que você foi a um campeonato brasileiro lá no Rio de Janeiro. Tive o prazer de te conhecer pessoalmente lá. Foi lá me dar um abraço. E como eu falei para você, eu te vi muito assim cuidadoso, muito zeloso dessa coisa da marca que você, não apenas do clube que você representa, com muito orgulho, no caso, a camisa que você vestia, mas também este patrocinador, você encarava isso com muita seriedade, a forma de expor este patrocinador, onde ele estava, você não mudava isso, como você falou do manguito, boné, né? Eu me lembro que você era muito bem conectado com isso, estava sempre muito antenado, onde estavam as câmeras. Eu te vi em várias fotos também usando esse boné, né? O quanto isso é responsabilidade do clube, do atleta, do botonista que está ali representando. Que cuidados são esses, Breno? Você está num grande evento, você está levando ali a marca. Explica o conceito de ativação da marca, que eu achei interessante e eu confesso que eu não conhecia. O que é essa ativação da marca? A ativação da marca vai desde o comportamento pessoal do atleta e a identidade que o clube prega. O Tupi tomou uma atitude no Campeonato Brasileiro, que foi reunir todos os seus atletas e comprar conjuntamente os alimentos para doar, conforme foi solicitado na CBFM. Por quê? Se eu prego que eu vou participar de uma ação social, não pode ser só o atleta, tem que ser o clube. Então, você está representando uma entidade. Então, isso é preciso ter cuidado. E isso foi uma solicitação da CBFM e foi um resultado muito positivo, na minha opinião, o campeonato mais bem organizado da história do futebol de mesa.
sem dúvida. Perfeito. E ainda falando, então, aproveitando esse seu gancho, falando desse campeonato brasileiro, que acho que é tido por todos, assim, acho que não tem muita discussão. O evento, não apenas o campeonato mais bem organizado, mas assim, o maior evento que a gente já conseguiu montar de futebol de mesa. Parabéns ao Rio de Janeiro por esse feito, lógico, Breno, mas eu te pergunto, observando isso, tendo experimentado de pertinho o que foi o maior evento que a gente já conseguiu promover para o futebol de mesa, eu te pergunto, você, um cara estudado, um cara que conhece o marketing esportivo, né, fez uma tese sobre isso, estudou isso mais a fundo, estudou gestão, estudou negócio, administração, enfim. Eu te pergunto, o quanto, ao observar um evento como esse, o quanto ainda onde nós estamos, que degrau dessa escada nós estamos, o quanto falta ao futebol de mesa? Estamos muito longe de um estágio ideal, digamos assim, de deixar esse amadorismo todo e nos tornarmos realmente mais um esporte profissional, mais profissional? Vou citar um nome, dois nomes, três agora, que são referências para o nosso esporte. Quinho, Robertinho e a nossa lenda do Londrina, jovem, que acabou de ser campeão brasileiro. O João Antônio, campeão brasileiro. Exato. O Antônio comentou que um atleta tem que se preparar para uma viagem esportiva. Então, se você gosta do seu esporte, quer participar de uma competição estadual ou nacional, sigam as dicas do Antônio. Prepare-se para um evento. Né? Se você quer ser um jogador como o Quinho, não adianta você querer jogar com o mesmo botão que ele joga. Você tem que ter as atitudes positivas do Quinho, que é o quê? Em vez de eu jogar uma pelada, eu vou primeiro colocar na minha agenda o meu jogo de futebol de mesa. E os meus amistosos eu jogo de uniforme. É a sua conduta. Se você quer ser um excelente botonista, jogue como o Robertinho, respeite o adversário. Jogue com integridade. Quais são os valores que um botonista deve ter? Que a gente precisa pensar. Né? Eu acho que é isso. É um caminho. Interessante. Estamos no caminho. Você tem que cuidar da sua imagem como atleta. Se você diz que você pratica o esporte, né? Então você é um atleta. Então porte-se como um atleta, prepare-se como um atleta, durma na véspera dos jogos como um atleta, né? Esteja descansado, esteja pleno para a prática daquilo, né? E não encare aquilo apenas como... Não que isso seja condenável, né, Breno? Há pessoas que encaram o futebol de mesa como o lazer do final de semana apenas, ou por opção, né? E o futebol de mesa é muito divertido, então ele pode ser usado assim também, e às vezes por falta de tempo mesmo, enfim. Mas assim, se você se põe na posição de um atleta, se você está buscando patrocínio de uma empresa, você não está buscando patrocínio para participar de um negócio que é um lazer para você. Você chega para uma empresa e diz: eu sou um atleta desse esporte e vou participar de um campeonato, do maior campeonato nacional que existe desse negócio, né? Vou participar de um evento com os melhores atletas do Brasil, enfim. Eu sou um atleta, você me patrocina, você financia a minha ida para lá, né? Muito legal isso, muito bacana. E acho que foi o Quinho que falou disso, que você mencionou agora, né? Ele falou assim, olha, eu até jogo, eu gosto de jogar uma pelada, eu gosto de jogar um futebolzinho, mas eu só vou pra pelada se eu não tenho compromisso, se eu não tenho treino, né? Breno, como é que a gente muda? E eu acho que eu tô até sendo meio insistente com você nas perguntas, eu tô tentando sugar o máximo possível, porque eu tenho certeza que tem muita gente interessada nesse assunto e que encara os desafios que a captação de recursos para o futebol de mesa, de patrocínios para o futebol de mesa. Eu tenho sempre a impressão, e não estou sozinho nessa percepção minha, de que o futebol de mesa, quando vai buscar um patrocínio para alguma coisa específica, chega sempre meio que em cima da hora. Você falou de planejamento, eu acho que isso é uma palavra-chave, né? Chega sempre meio em cima da hora. Mês que vem tem um campeonato, vai ser lá em Goiânia, né? Eu vou ter que viajar não sei quantos mil quilômetros. Me patrocina, né? Ajuda a nossa causa. Parece que o botão está sempre com esse pires na mão, dá essa impressão de que nós temos muito pouco a oferecer em troca, né? Como mudar essa perspectiva? O quanto isso é importante para você criar parceiros, Breno? Então, tem um checklist das ações que você vai fazer. Mundo Botonista é referência nisso. Arena Mundo Botonista. Né? Tem um livro, se me permite, Wesley Cardia.
Marketing esportivo e administração de arenas. Tá? Olha, Quem quer? A Arena Mundo Botonista é exemplo. Por quê? Como eu vou desenvolver a minha saia, né, durante os meus jogos? A Arena Mundo Botonista sabe trabalhar a identidade da marca. Isso é importante. E aí eu te falo, um outro livro. Se você está, para quem gosta de atleta, aí o Bebeto, grande jogador do Botafogo, você também pode ser feliz. Postura, como que é a postura e a história desse atleta que vai representar o meu clube, né? Porque se eu vou captar, o meu patrocinador, o patrocinador do Breno, ele não quer saber se o Breno foi campeão mineiro, se ele foi vice-campeão da Copa Rio, ele não quer saber isso, ele quer saber como a imagem do Breno está associada à minha marca naquele grande evento e o que o Breno vai trazer para a minha cidade, São Lourenço, que é o quinto menor município do Brasil, com 58 km², e como eu vou trabalhar a Debiase Gás no cenário esportivo de São Lourenço. Não é o resultado do Breno na competição do Campeonato Brasileiro que vai fazer o Breno captar mais patrocínio para ele ou para o Tupi. E sim a responsabilidade do atleta junto ao clube e a federação e a confederação. Independente da modalidade que ele vai praticar. Seja 3 toques, 12 toques, dadinho, pastilha, não importa. A postura tem que ser a mesma. Então, como que eu ativo? Se eu prometi que vai estar na camiseta nas cores coloridas ou nas cores brancas, se o boné vai estar no tamanho X, Y ou Z, se o manguito, qual a dimensão, altura, largura, vai ter borda, vai ter sangria, isso tem que estar no contrato. E uma vez estando no contrato, e você emitindo a nota fiscal para o seu patrocinador, fazendo tudo dentro da lei e da forma correta, você vai ter o patrocínio. Só que você precisa entregar esse resultado, senão ele não vai te patrocinar. Ele patrocina uma vez e nunca mais ele vai te patrocinar. é verdade, é isso também, né? Porque qual é esse retorno, né? Qual é esse, tem de ter o retorno, Sim. não é muito a magnitude do retorno, mas é assim, é o retorno combinado, né? Aquilo que ele pode esperar de ti, né? O que você está oferecendo em troca? Breno, você abriu uma empresa chamada Negócios de Esporte, até ganhei uma caneca. Eu devia ter deixado ela aqui no estúdio para mostrar, ganhei uma caneca, te agradeço pelo presente. É super bacana ali com a marca, né? Negócios de Esporte. Querido, fala um pouquinho para a gente de onde surge a Negócios de Esporte, com que propósito a princípio, e como a Negócios de Esporte, como que você posiciona ela, por exemplo, num esporte tão amador como o nosso futebol de mesa, a gente sente que tem muitos degraus a subir ainda, e fala um pouquinho das experiências assim, positivas da Negócios de Esporte e a missão, essencialmente isso, né? Qual é a missão, com que missão ela foi criada, né? A Negócio de Esporte surgiu em 15 de janeiro de 2015, num desafio qual eu fui convidado para trabalhar na Confederação Brasileira de Rugby. 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 E lá eu trabalhei como coordenador técnico de desenvolvimento da categoria de base no estado de São Paulo. Qual era a minha missão? Desenvolver a categoria de base no rugby, a nível nacional. Nós tínhamos 2.300 crianças em 2014, antes da Copa. Final de 2015, eu entreguei 140 mil crianças. O nosso projeto era de apenas 6 mil, a nossa meta. Como que foi feito isso? Como que eu vejo que o nosso esporte, que a gente tanto ama, pode usufruir de uma experiência como essa? Simples e objetivo. Nós precisamos trabalhar clube, escola. Escola, clube. De que forma? Pegando os nossos pequenos projetos, levando para dentro das escolas. E das escolas, trabalhando de forma amadora junto aos clubes. Os atletas que vão querer jogar a modalidade específica, uma vez que ele se apaixonar, ele vai para o clube. É natural o processo. Só que primeiro eu tenho que ter um monitor, um coordenador pedagógico, um professor. E essa atividade de futebol de botão, seja na vidrilha, ou seja em qualquer outra modalidade, desde um leva-leva, ele tem que ser lúdico. Então, primeiro eu realizo a parte introdutória e no final do ano eu realizo um festival. Criou a paixão, a criança vai para o clube. É só assim, trabalhando crianças com desenvolvimento do atleta a longo prazo, por faixa etária, que a gente vai conseguir desenvolver o esporte. É a minha opinião.
Interessante, muito interessante e fruto de uma experiência tua positiva, muito positiva, né? Super positiva, né? Essa Sim. do rugby, achei interessante. Essencialmente, como ela funcionava na prática? Vocês então tinham alguns formadores? Não, vocês tinham formadores de disseminadores? Ou como é que funcionava isso? E quem ficava responsável pelo trabalho e como ele se dava na escola? Era escola pública? Como é que Sim, boa pergunta. destila um pouquinho mais para a gente disso? Ok. Existia um diretor, existia um coordenador de educação física e o Breno, coordenador de gestão. Então, como que eram feitas? Parcerias pública-privada. Então, a confederação fazia uma parceria com as escolas e com os clubes, junto às secretarias de esporte e de educação, tanto na esfera municipal como na esfera estadual. Então, nós ministrávamos workshops para ensinar os clubes e as escolas como desenvolver essa atividade. E o educador físico capacitava os clubes como desenvolver na prática. E os clubes ajudavam essas escolas a desenvolver, tanto municipal como estadual. Nós conseguimos um incentivo através da Lei Paulista, que é o ICMS, e a confederação patrocinou esses clubes com material esportivo e capacitação. Os clubes receberam esse material e aplicou na prática essa atividade, essas ações de fomento do rugby nas escolas. O que eu vejo que os clubes podem fazer hoje sem uma lei de incentivo? Os clubes já têm estrutura. Eles têm que pegar, na minha opinião, uma pequena mesa, um pequeno jogo de time, ir para dentro das escolas e fazer o fomento, junto com essa escola municipal ou estadual. Uma vez que esse cadastro é feito, a própria criança, o próprio pai, ele vai procurar o clube. E aí vem aquele plantio. Primeiro você planta, depois você colhe. Ao final de várias atividades realizadas na escola, você organiza um festival. E essa criança, ela vai ganhar, ou ela vai perder, ela vai participar dessa competição. E é essa sementinha que você vai trazer para o clube no futuro. Então você hoje não precisa de muito recurso, o que você precisa é de ação e trabalho. Se fizer, dá certo. O Breno, não sei nem se cabe isso, né, nessa nossa conversa agora, porque tá muito interessante. Tô começando a pensar um pouco com a sua cabeça. Uma grande queixa, eu vou ter que ser pragmático na minha pergunta. Uma grande queixa dentro do futebol de mesa você acha poucas pessoas dispostas a fazer um trabalho como esse que você acabou de descrever pessoalmente, né? Sair da casa dele, porque o botonista geralmente ele é um profissional de outra área, ele tem os seus compromissos ao longo da semana, e aí no Sim. final de semana que ele ia ter de repente aquele momento do treino dele, o momento lá de um campeonatozinho interno, alguma brincadeira com os amigos, ele vai doar esse tempo para procurar, para, sei lá, ou vai ter, não pode ser ele, entende, Breno? Muita gente se queixa disso, que há poucas pessoas com tempo disponível para fazer pessoalmente esse trabalho. Como funcionaria isso? Precisaria formar também profissionais que sejam capazes de tocar esse projeto, fazer essas oficinas, como você falou, os workshops, né? E achei legal o exemplo que você. O exemplo é ótimo, o rugby. Porque o rugby também não é fácil de você levar ele para uma escola. Nem toda escola tem um espaço físico adequado para você, né, fazer a iniciação a essa modalidade, né? O futebol de mesa também teria que levar estrutura, levar mesas, times, material, né, e fazer os tais workshops. Precisaria de alguma maneira desse fomento. Esse fomento seria fundamental para você ter pessoas com tempo, né, dedicação exclusiva para fazer esse trabalho ao longo da semana, ir numa escola, em outra escola. Como que na prática você consegue imaginar isso, ou você não parou para pensar nisso tão a fundo assim ainda? Pensei e tenho a solução. É o seguinte, vamos lá. Primeiro você precisa organizar um time, ou um grupo, ou o clube, ou uma associação, uma entidade, um OCIP, um número X de pessoas daquela organização. Tá. Você divide funções. Então, o presidente faz isso, o vice-presidente faz aquilo, o secretário, o conselheiro, o coordenador técnico, coordenador de atividade. Não importa se você tem uma, duas, 10, 20 ou 30 pessoas. Primeira coisa, o que você vai fazer para o seu clube? Quem vai fazer o que, como, quando, onde, porquê, quantos aspectos. Né? Você prioriza ações. Então,
Se a gente tivesse um formato de pizza, o que eu faria? Trabalharia pessoas e processos. Faria meio de base. Isso é trabalho, do lado esquerdo dessa pizza. Depois, eu trabalharia parcerias públicas e privadas. O que seria o resultado? Participar de competições sólidas. Segundo resultado, ter resultado em competições sólidas. E por último, eu trabalharia o financeiro e comercial. Só que o clube precisa saber o que ele quer. Categoria de base, alto rendimento ou projeto social. Uhum. E E muito aí, possivelmente, quando você aborda uma escola, né, com um trabalho como esse, como um projeto como esse, muito possivelmente a primeira coisa que vão te pedir ou vão esperar de você é a tal da contrapartida social, né, o esporte como esse transformador social, enfim. E acho que o futebol de mesa tem potencial para isso, né, Breno? Acho que, como qualquer outro esporte, né, o esporte é maravilhoso, né, nesse tipo de encaixe, de abordagem com jovens, com crianças, adolescentes, enfim. tanto meninas como meninos, assim como a Sim. gente viu no brasileiro. Perfeito, perfeito. O Breno, eu quero concluir esse assunto dessa parte da nossa entrevista te falando de duas coisas. Você me mandou alguns exemplos de maneira muito generosa aqui. Inclusive, você mandou o ofício com o qual você conseguiu a captação do patrocínio que te permitiu sua ida ao Rio de Janeiro para participar do Campeonato Brasileiro. Achei muito legal poder ver isso de perto. E achei muito legal como você estrutura. Tá aqui até imprimir. Sim, Como você estrutura esse documento, né? Você tem uma lauda para se apresentar como esporte, tem aqui uma ficha sua como atleta, né? Desde dados pessoais como data de idade, data de nascimento, etc. É bem completinho mesmo aqui, dizendo que categoria que você vai disputar, né? Que esporte é isso. E você tem uma folha para apresentar a modalidade, né? Tipo assim, o cara vai te patrocinar no quê? O cara quer saber, né? Eu vou participar de um campeonato de futebol de mesa, é o brasileiro de futebol de mesa, é o maior campeonato desse esporte que existe, né? E sim. aí, como parte daquilo que pode encantar, né, e trazer esse patrocinador, né, facilitar a captação desse recurso, você menciona tudo que esse evento agrega. Desse evento participava, logicamente, o seu Tupi Futebol Clube daí, mas também estavam ali atletas do São Paulo Futebol Clube, do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense. Os grandes clubes do Brasil estavam ali representados, quer dizer, isso não é pouca coisa, isso é uma coisa grandiosa realmente. É para o cara sentir a pressão, né? Esse cara fala assim, meu, isso é organizado, hein? Tem grandes clubes envolvidos. E uma coisa que eu percebi, tanto nesse documento da proposta, né, quanto do contrato, enfim, que eu até tomei o cuidado de imprimir também, Breno, que nos dois casos você você toma a liberdade de mencionar ali o mundo botonista, né? Não me lembro de você pedir autorização para fazer isso, mas é muito interessante que isso não é necessário, né? Você está usando da melhor maneira possível o mundo botonista. Lá atrás, em 2018, quando eu crio o mundo botonista, o sonho, né? Esse sonho que não foi sonhado só por mim, né? Ele tinha isso no planejamento dele, né, na sequenciação dele a longo prazo, tinha isso que você está fazendo, que você acabou de fazer. Peraí, ó, eu estou te pedindo um patrocínio. Você não conhece o meu esporte? Então, peraí, ó, mundobotonista.com.br. Agora acessa lá, porque o Mundo Botonista é esse cuidado com a imagem do esporte. Você hoje tem uma imagem para mostrar desse esporte para alguém que de repente nem conheça ele. Exato, porque quando eu cito o mundo botonista, eu ativo a modalidade futebol de mesa. Se eu falar do Breno ou do Tupi, que talvez não tenha um Instagram, ou um Facebook, ou um canal do YouTube, ou uma onepage, ou um site tão profissional como tem hoje o mundo botonista, que é referência internacional, que a gente pode dizer, eu não ativo a minha marca. Agora, quando eu falo, ela está no maior portal da modalidade mundial, eu ativo a minha marca. Então, na minha proposta, eu preciso citar a ESPN do futebol de mesa. Se é que eu posso comparar, eu acredito que o mundo botonista hoje é muito maior que qualquer marca. E as marcas que estão no mundo botonista têm que se sentir orgulhosas por estarem participando desse portal.
Exemplo é a Gessine, que ajudou muito o desenvolvimento de Minas Gerais, lá atrás, e que hoje está no Espírito Santo. E o Espírito Santo acabou de fazer com Minas Gerais um baita intercâmbio. Mérito da família Schmidt e do pessoal que está organizando os CUPs. E esse é um assunto muito técnico, muito importante para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais, que tem 853 municípios. Vamos muito lá, grande, Breno. Minas, né? Breno, você foi campeão mineiro em 2012. Como foi? Foi o maior desafio. Eu fui de avião para Uberlândia. Poxa, Breno, você tinha dinheiro? Não. Eu organizei, captei, ativei a marca e tive uma facilidade em relação aos outros atletas que não se deslocaram da mesma forma que eu. Mas é como o Antônio falou. Você se planejou? Se você se planejar, você está na frente. No dia que estava todo mundo saindo, na noite do segundo dia lá do Mineiro, eu estava no hotel dormindo. Eu não saí para jantar, não saí para beber, não fiz nada. Fiquei quietinho, porque eu sabia que eu estava concorrendo a um título de campeonato mineiro. Qual é o seu posicionamento como atleta? Então, assim, é importante. A gente pode ter um terceiro tempo, é gostoso, eu sou adepto também, mas, assim, qual é o seu foco naquela competição, né? Então, você tem que se posicionar como um atleta de alto rendimento. Esse é o posicionamento. Perfeito, Breno. A gente falou um pouquinho, e para não deixar esse assunto ficar e depois ficar solto e a gente não conseguir voltar nele, Breno, vou ter que puxar mais um ainda dentro dessa parte do programa. A gente falou aí já um pouco dessa formação de novos adeptos, de jovens e tal. Eu acho que você é um cara super preocupado com o futebol de mesa, um cara que pensa no futebol de mesa e pensa em formas de ajudar e desenvolver a modalidade. Imagino que você também tenha ficado preocupado com o que a gente viu e a gente tem visto, infelizmente, nos últimos campeonatos brasileiros, nas modalidades de base, lá na categoria de base, né? Eu sou da época que um campeonato brasileiro tinha que ter sub-15, sub-18, era separado e olha, tinha muito atleta jogando. Hoje nós tivemos um campeonato brasileiro com um número muito reduzido e no ano anterior não foi muito diferente. Quer dizer, isso está se tornando uma coisa crônica e não, se fosse uma missão fácil reverter, alguém já teria tomado uma atitude. Breno, qual é a gravidade disso? E, por favor, fale um pouco da seguinte questão. Estar também associado à juventude, porque o futebol de mesa a gente aprendeu e conheceu ele na juventude, na nossa juventude. Associar o futebol de mesa com projetos realmente voltados para a juventude pode também ajudar a imagem do futebol de mesa como esporte, ou eu estou enganado? Isso só faz bem para o futebol de mesa, né? O futebol de mesa é um esporte para a juventude. Sim, é um problema sério, tem que ser encarado com muita seriedade, essa questão desse problema do desenvolvimento de categoria de base, mas é uma solução para muitos clubes que precisam crescer. Exemplo, São Lourenço, que é uma cidade que hoje não tem clube, já teve um atleta 4º lugar na categoria juvenil do Campeonato Brasileiro. Foi um atleta quando eu era técnico em 2012. Por quê? Porque esse atleta ele tinha um desenvolvimento fora da curva. Ele era um atleta que focava em competição. Então, se São Lourenço, que é o 5º menor município do Brasil, foi capaz de levar qualquer município, qualquer clube é capaz. Mas como que é feito isso? É trabalhado? Todo mundo abastece o seu veículo. E aí? Qual posto que todos os atletas abastecem? Será que faz sentido todos os atletas abastecerem no mesmo posto de gasolina e pedir um patrocínio para esse posto para que as viagens tenham uma redução de custo ou um patrocínio desse posto de gasolina? Isso precisa ser demonstrado, Breno. Tipo assim, pessoal, vamos lá, é o seguinte, nós estamos aqui, nós temos uma equipe, sei lá, tem 20 motonistas. A gente vai abastecer sempre que possível neste posto. Pede a notinha, Correto. traz a notinha para o clube. Correto. Alguma coisa mais ou menos nesse sentido? Exatamente. Porque a gente mostra a força do consumidor esportivo futebol de mesa. E se eu mostro essa força, eu posso ter uma contrapartida. E se eu tenho essa contrapartida, eu tenho recurso. Se eu tenho recurso, eu tenho poder financeiro para ajudar aquele atleta que não tem condição. Sensacional. Isso é fundamental também, porque às vezes você tem talentos que não tem condições de ir, sobretudo quando está nessa idade, muito jovenzinho, né? A família não tem às vezes como mandar, né? E por que aquele clube, por exemplo,
não pede ajuda à Secretaria de Esportes, que tem o combustível à disposição para poder te oferecer. Como está a documentação desse clube, juridicamente? Toda cidade tem um advogado, todo mundo tem um advogado amigo. Vamos regularizar a documentação junto à federação? Ah, não tem recurso. O que você é, uma OCIP? Eu trabalho num projeto em São Bernardo do Campo com 12 mil crianças hoje. Futebol, zumba e basquete. É uma OCIP, chama Anjos do Esporte. Fundei essa entidade junto com o André Brasolin, que foi jogador de basquete junto com o Oscar. Como que funciona hoje? A gente utiliza da lei de ICMS e da lei federal, que é o IR, para dedução tributária e incentivo ao esporte. Todo cidadão que tem uma renda acima de X reais vai declarar o seu imposto de renda. Nós, botonistas, revertemos nosso imposto de renda para a nossa modalidade? Ou a gente simplesmente deixa passar? É aquilo que o Kim falou. Você vê o futebol de mesa como esporte? Você quer ser um atleta? Se posicione como tal. Perfeito, perfeito. Bom, agora eu vou mudar de assunto, Breno, porque eu quero muito falar dessa sua camisa que você está vestindo aí. Eu tenho um monte de amigos no futebol de mesa, 12 toques, que são de Minas. Eu adoro o sotaque do povo daí. Eu tô vendo que você não tem muito sotaque, viu, Breno? Você é um mineiro meio fajuto, tô achando. Mas o sotaque de Minas é maravilhoso. Eu tenho muitos amigos queridos daí. E vejo você aí com a camisa do querido Tupi, né? O Tupi, inclusive, tem um torcedor ilustre aqui. Quem trouxe o futebol de mesa para o norte do estado, 12 toques, para o norte do estado do Paraná, foi o seu Juquita, né? Há muitos e muitos anos, né? Sei lá, década de 80 ainda. E o seu Juquita é torcedor fervoroso do Tupi Futebol Clube. Breno, não, ter, não teria talvez 12 toques em Minas se não fosse uma participação muito importante sua. Eu sei que você tem uma relação muito importante com essa história de como a 12 toques foi parar em Minas. Você era praticante da 3 toques, como todo mundo aí que joga botão em Minas, imagino. Conta pra gente como é que a 12 toques foi parar em Minas e o que você tem a ver com essa história, querido? Eu comecei a 12 Toques oficialmente em 2005, participando da Taça São Paulo, a convite do Fará, um torneio não federado, quando existia o futebol de mesa news, lembra? Ah, o site. Aham. Site Futebol de Mesa News. E aí eu fui para esse torneio, me encantei, me apaixonei, já era maluco por 12 toques. 12 toques, comecei com a 12 toques. E aí vim para Minas Gerais, maluco. Falei, os paulistas arrebentam em organização, preciso fazer um negócio desse aqui. Nesse meio tempo eu estudava direito e já jogava pelo Tupi a 3 toques, porque era o que tinha, e eu não sabia jogar, só tomava surra, mas falei, eu vou jogar, vou aprender e vou me destacar. A gente ganhou diversos títulos lá no Tupi por equipes, individual, só tomava surra, mas tudo bem. E fiz muita amizade. E essa amizade trouxe o pessoal do Tupi para São Lourenço, em 2009. Fizemos o primeiro campeonato mineiro oficial da 12 Toques. Que legal. Em 2009. 2009 isso. Legal. E a gente teve um apoio da Rede Globo, que aí deu uma repercussão muito grande, e amigos de diversas cidades, Lavras, Alfenas, Poços de Caldas, Carmo de Minas, São Lourenço, Juiz de Fora, participaram desse torneio. Também pessoas da Liga Litovale, que Sim. também ajudaram a gente a desenvolver, o Edson Círio. Teve o pessoal também de Niterói, o Frederico Martins. Eu não tenho como elencar quantas pessoas nos ajudaram a fazer essa federação acontecer. E daí para frente, em 2011, a gente já estava fazendo um brasileiro. Então, Minas Gerais. Breno, desculpa te interromper, eu estava fazendo as contas, é isso. Por isso que eu te perguntei, quando isso? 2009, vocês fizeram o primeiro mineiro aí? Quer dizer, Isso, estavam abrindo as portas da Duzio Toques em Minas. E aí eu fiquei exato. pensando, mas espera aí, não foi em 2011 que teve um campeonato brasileiro em Minas? 2 anos depois vocês levaram um brasileiro para Minas, cara. Se eu não Caramba. estou enganado, foi 2011, tá? Uhum. Se eu não tiver equivocado, 2011. Eu lembro que em 2012 nós participamos de um brasileiro.
Eu não me recordo a data agora, precisaria rever isso. Mas o Daniel Salles foi uma pessoa muito boa para o futebol de mesa de Minas Gerais. Hoje ele está afastado, enfim. Teve a Liga de Poços de Caldas, teve a Sociedade Mineira. Então, o que acontece, Jefferson? O futebol de mesa não cresce sem união. A rivalidade tem que ficar dentro da mesa. Mas Eu tenho a Minas Gerais resposta. Desculpa te interromper, mas eu tenho a resposta. Foi realmente tem. 2011, Correto, Poços de então você. Caldas. Exatamente, foi inclusive o tricampeonato brasileiro do Robertinho, querido. Tricampeonato consecutivo dele. Correto, então matou a charada. Era isso mesmo. Então, foi isso. Minas Gerais saiu para outro patamar. E nós tínhamos muitas etapas. A gente chegou a reduzir alguns números de etapas. Existe um questionamento, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. A minha visão é o seguinte: o botonista tem que jogar. Não importa. 1 mês, 2 meses, 3 meses, tem que estar jogando. O botonista não pode perder a mão. E Espírito Santo está sendo referência junto com o pessoal do governador Valadares, que fez um belíssimo intercâmbio. Por que não Minas Gerais fazer outros intercâmbios com o Rio, com São Paulo, com os estados de sua divisa e fazer o que o Paraná fez, que você fez quando presidente, Jefferson? Desenvolver polos. Por que polos? Porque os atletas viajam menos e você faz um ranking e com isso você desenvolve o estado. Você não vai estar valorizando aquela pessoa que tem dinheiro para viajar, e sim o atleta de forma igualitária. A gente pode desenvolver no futebol de mesa, se alguém quiser saber mais sobre isso, a gente pode avançar no outro assunto, que é desenvolver um tier. O que um clube tem que ter? Um gestor, um educador, um profissional de desenvolvimento de base, um profissional social, um profissional da adulto, um profissional da massa. O que um clube de futebol de mesa tem que ter? Captação de patrocínio? Quanto que eu tenho que captar? R$ 100, R$ 1.000, R$ 2.000? Eu tenho que captar o meu uniforme, o manguito. O Breno joga no Tupi, como que é a maleta do Breno? O Breno joga com o botão do Tupi. Eu tenho o escudo do meu time, eu tenho o número do meu time. Como que é o posicionamento do Breno, do atleta, em relação ao Tupi? Eu sigo as regras do Tupi? Porque senão eu não posso falar em patrocínio. Uhum. Né? As marcas que o Tupi usa, quais marcas vão estar no uniforme do Tupi? Isso tem que ser alinhado com a diretoria. Não é o que o Breno quer, é o que o Tupi quer. O Breno é atleta do Tupi. Existe uma regra. Então ela tem que ser respeitada. Existe uma hierarquia, né? E quando isso é respeitado, o esporte cresce, ele desenvolve, ele se profissionaliza. Que legal. Breno, eu vou contar para os colegas, eu vou cometer uma inconfidência aqui com, com o Breno. Estou negociando o passe do Breno. É caro, não é tão fácil. Estou negociando para ter o Breno falando, sei lá, numa coluna. Nós vamos bolar uma coluna. Breno, você está não é convidado, você está convocado. O mundo do futebol de mesa precisa pensar mais no marketing, na gestão. E eu já te fiz esse convite, espero que você o aceite para a gente ter você aqui a partir de 2024 em alguma coluna falando sobre gestão. Eu vejo que você tem muito, muito a contribuir e vejo que você também é muito generoso ao distribuir esse seu conhecimento com as pessoas, não esconde o jogo. Eu queria te dar a oportunidade, querido, a gente já vai caminhando para o final da nossa entrevista, eu queria te dar a oportunidade de falar um pouco da Negócios de Esporte. As pessoas, quem pode procurar, quem é o público-alvo da Negócios de Esporte? Digamos que, sei lá, o Londrina Esporte Clube aqui tem um departamento de futebol de mesa e queira contratar, é assim que funciona, contratar a Negócios de Esporte para ajudar a gestão, como que ele pode ativar marcas, enfim, captação de patrocínios. A Negócios de Esporte é capaz de ajudar num projeto como esse, num departamento de futebol de mesa? Fale um pouco mais disso, a gente vai colocar o telefone aí da Negócios de Esporte embaixo, o contato, para que todos possam procurar o Breno quando quiserem. Breno, muito obrigado, querido. Suas considerações finais, fique à vontade. Legal, Jefferson. Primeira coisa, eu vou citar mais uma referência. Estou em reunião. Vai fazer uma reunião com o patrocinador? Cria uma pauta, gente. Como criar essa pauta? A gente vai ver aí no mundo botonista. Como criar uma pauta de reunião. Valorize o seu tempo. E valorize o tempo do seu patrocinador. E aí você vai ter um bom patrocinador continuamente. Então a Negócio de Esporte ela trabalha com projetos especiais, seja com uniforme, seja com uma viagem esportiva,
seja para você pintar a sede do seu clube, para você adquirir um time, para você adquirir uma mesa, uma trave, personalizar a saia da sua mesa, enfim, trazer recursos. Isso é importante, seja para o atleta ou para o clube, ou para a entidade. Reduzir custos. O seu clube paga luz? Você tem uma empresa que possa reduzir a energia elétrica e, em vez de comprar essa placa, alugar a placa, fazer uma parceria? A gente tem que pensar de forma ativa para trazer esse recurso ao clube ou ao atleta. Mas tem que ter planejamento estratégico e planejamento de ação, anual, bienal, trienal ou até mesmo de 4 em 4 anos. Dividido de que forma? Alto rendimento, categorias sociais ou desenvolvimento educacional. Por idade, 6 anos, 12, 16, 18, acima da adulto, master. E tem que ter esse planejamento. Se não tiver o planejamento, as ações não são sustentáveis. E ação que não é sustentável não tem excelência. Sem excelência, você não tem resultado. Então, a gente tem que ver quanto de esforço eu estou colocando naquela ação para eu ter um resultado positivo. E para isso, você precisa definir pessoas e processos. Quais pessoas no meu clube vão fazer o quê? Ah, não, eu só quero jogar. Ok, não está errado, não tem problema. Mas você vai jogar como? Que categoria? O que você vai fazer? Tá bom, a regra é essa. Segue a regra e vamos acompanhar o que as pessoas dentro das crônicas do mundo botanista também podem somar. Porque a gente tem muita pessoa legal ali no mundo botanista. Então, você acessa o mundo botanista, o que você vê no mundo botanista? Eu vejo todos os vídeos, eu ligo a minha televisão, eu faço uma pipoca e estou ali vendo o mundo botanista. Eu jogo na minha televisão. Eu não vou ver no meu celular. Se eu gosto do meu esporte, eu convido uma pessoa, eu convido uma outra pessoa também para estar assistindo isso comigo. E de que forma que eu assisto? Eu pego o caderno, eu anoto. Eu entro no Instagram da pessoa, eu busco contato. E eu acho que é isso, é se informar, se atualizar do seu esporte. Qual é o seu esporte? Qual é a sua modalidade? Eu anoto todos os meus jogos, todos os meus gols, com quem eu jogo, eu tenho planilha, desenvolvo isso no Excel e de uma forma rústica, mas quem sabe aí o mundo botanista futuramente lança um aplicativo, você pode ter todas as suas estatísticas. Eu acho que esse é o futuro, trazer tecnologia e conhecimento também para o mundo botanista, né? A nível estadual, nacional e até mesmo internacional, quem sabe, dar oportunidade de atletas de pequenas cidades participar de competições históricas, como a gente teve esse brasileiro em Jacarepaguá, que foi um sucesso, Rogerinho, toda a equipe, sem delongas, Nando trabalhando muito, uma galera que deu um show, foi a FIFA do futebol de mesa. Verdade, verdade. E é isso. Breno, querido, muito, muito, muito obrigado. Olha, eu de verdade estou olhando o reloginho ali no canto, estou preocupado com o nosso horário, mas esse é um assunto que eu tenho certeza que chama a atenção de todos os colegas que estão aqui nos acompanhando até agora. Tenho certeza que essa conversa aqui prendeu muita gente até esse momento da entrevista, querido. Muito obrigado, espero que você aceite realmente o meu convite. Eu senti nas suas palavras que você já aceitou. Você vai fazer parte desse time do Mundo Botanista como cronista, certamente, no ano que vem, querido. Muito obrigado por nos atender, obrigado por compartilhar teu conhecimento, acima de tudo. Desejo aí também sucesso nos teus projetos outros, né? Vejo que você é muito talentoso e leva sorte para todos os cantos, competência e sorte para tudo que você toca, querido. Muito obrigado, espero que seja a primeira de muitas vezes tuas aqui. Obrigado a todos que me aguentaram falando um monte de coisa aqui. E desafio todos aqui também a não só me ouvirem e também ouvir os colegas que estão lá no Mundo Botanista, porque tem muita gente boa e muito botanista fera. Quero também desafiar nas mesas, né? Continuar jogando. Vamos aí. É isso, queridos. A gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez aqui a participação do Breno. Agradeço também o teu carinho, ao carinho da tua audiência conosco até agora. Foi para conta mais um Aglomerados podcast. Sempre lembrando que o nosso aglomerado é um oferecimento de Gesine Arena, a casa da modalidade 12 Toques lá no Espírito Santo. Até a próxima quinta-feira. Grande abraço a todos e até lá. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.
When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. That's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. That's amore. Bells will ring, Ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play, Tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella. When the stars make you drool, just like pasta fazool, that's amore. That's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore.